Olá! Voltamos para mais um bloco para falar sobre fertilidade e reprodução assistida nas mulheres 40+, com a doutora Fabiane Gomes, especialista em reprodução assistida. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. No outro bloco, a gente falou sobre a principal causa, de infertilidade do casal. Mas agora eu queria que a doutora Fabiane falasse um pouquinho sobre outras causas, Como, por exemplo, obesidade, endometriose, álcool, tabagismo, tudo isso é causa de infertilidade. Então, Fabi, fala um pouquinho pra gente como que, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis podem atrapalhar na fertilidade feminina. Então, tudo isso que você falou, são fatores de risco para a infertilidade, E muitas vezes, Fernanda, a gente não tem um fator só. A gente tem várias coisas associadas, até porque uma coisa leva a outra. Antes de falar das infecções, sexualmente transmissíveis, falando da obesidade, por exemplo, normalmente o paciente obeso, ele tem um aumento da resistência à insulina, o que causa, uma disfunção ovulatória. Normalmente são pacientes anovulatórios, não só por conta do aumento da resistência à insulina, como também da alteração hormonal, porque o paciente obeso, ele acaba produzindo mais estrona do que estradiol, que é o que de fato a gente precisa para poder agir lá na hipófise e estimular. O alcoolismo, tabagismo, eles vão atuar prejudicando a qualidade ocitária, e as infecções, elas são uma causa que assim, elas atuam, no órgão reprodutor. Então, mas por exemplo, anatomia, na anatomia, como por exemplo uma obstrução tubária, porque devido àquele processo inflamatório, cria-se uma fibrose ali, uma aderência, entendeu? E a trompa é uma coisa assim, muito frágil, E com um diâmetro, pequeno, você pega uma trompa assim, ela é molenga, ela fica solta, porque ela funciona como um aspirador para pegar o óvulo que cai dentro da cavidade pélvica. E ela depende da movimentação. Ela precisa estar leve e solta. Se você tem um processo inflamatório ali, que uma fibrose, ela fica rígida, ou uma aderência, a própria aderência ela pode envolver a trompa como se fosse um fiozinho, um barbante, e obstruir a luz. E ela deixar de estar pérvia e ali não passa como espermatozoide. Exatamente. Então você tem essa questão da trompa, do fator mecânico mesmo tubário, pela aderência formada, Você pode também causar uma endometrite. O que seria uma endometrite? O endométrio é aquela parte de dentro do útero, onde a gente forma ali um colchãozinho para o embrião se implantar. Ali tem que ter todo o ambiente, de vascularização, bioquímico favorável para a implantação, para o embrião crescer. Se você tem um processo infeccioso ali, você tem a migração de citocinas inflamatórias, que são prejudiciais, são tóxicas ao embrião. E aí ele não vai desenvolver, Então por isso que é muito importante você descartar qualquer tipo de infecção, para você poder engravidar. E você vê isso através do exame ginecológico, você vê isso através da histossapelografia, da clínica da paciente. Hoje existe o painel de DST também. Tudo isso você pede na abordagem do paciente infértil, justamente para isso, porque muitas vezes alguns micro-organismos são assintomáticos. Então só você pesquisando que você vai achar. E às vezes a paciente está ali, naquele gap de um ano que a gente deu para ela engravidar e não está engravidando porque tem uma endometrite, mas não está assintomática, entendeu? Então você pode pedir uma avaliação estereoscópica também, para descarte com biópsia, tudo isso para você pensar nessas causas de infertilidade. Então você tem os fatores hormonais, ovulatórios, que aí entra a obesidade, entra o tabagismo também, porque ele detona a qualidade ocitária. O tabagismo ele prejudica também a vascularização, e ele pode prejudicar a motilidade tubária. Entendeu? Por conta justamente de deteriorar a vascularização da trompa. Então, ele inclusive é um fator de risco para a gravidez ectópica, porque quando você
afeta a tromba, não necessariamente você vai obstruir a trompa. Sim. Você pode só prejudicar o movimento dela. E com isso a fertilização ocorre, mas ela não consegue impulsionar o ovo, né, que fertilizou, para implantar no endométrio. E aí acaba se implantando ou na trompa. Exatamente. Uma outra causa de infertilidade é a endometriose. Mas aí, aonde que entra a endometriose aí? A endometriose é uma doença multifatorial complexa, uma coisa muito discutida. Você tem congressos só de endometriose, né, há anos. E por acaso a minha tese de mestrado foi nisso. Então a endometriose, ela tem um fator mecânico também, porque ela provoca o processo inflamatório. Sim. Então é a mesma fisiopatologia que eu falei aqui das ISTs. Sim. Né? Só que ao invés, né, dela provocar uma inflamação causada por uma bactéria, ela provoca uma inflamação causada pelo aquele tecido endometrial que está ectópico, que está fora do sítio dele, do local. Né, do local dele. Tá? Então você tem toda essa fisiopatologia. Porém, a gente sabe hoje que a paciente que tem endometriose, ela tem também, né, algumas alterações genéticas que não chegam a ser mutação, que mutação é em menos de 1% da população, tá? Mas são polimorfismos genéticos, que são alterações que, né, que estão em mais de 1% da população, mas que trabalhos foram feitos e pesquisaram, e aí você tem vários, né, onde se achou algumas alterações genéticas, alguns polimorfismos em pacientes com endometriose associados à infertilidade. Então a paciente com endometriose, eu falo que ela é uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. Porque você não sabe como ela vai se comportar. Ela pode engravidar naturalmente, como ela pode demorar para engravidar e até mesmo não engravidar. Porque você pode ter endometriose também no ovário, e isso vai afetar, né, o parênquima ovariana e a produção do ócito, né? Então é uma causa também bem complexa e difícil de tratar, porque não adianta só, né? Antigamente a gente operava todo mundo com endometriose, achava que tirava ali o problema e estava resolvido. Hoje a gente sabe que não, porque não é só mecânico, tem uma questão genética, os focos, eles voltam, eles reativam, então é mais difícil. Eu acho que assim, dependendo da idade da paciente endometriose, a gente, para ganhar tempo, a gente até indica logo a fertilização. Mas existem casos e casos, né? E o que mais que a gente pode falar? Os fatores masculinos, né, Fernanda? Não vamos esquecer, porque assim, se você for ver a incidência de fator feminino e fator masculino na literatura, é quase de igual para igual. E fator masculino e feminino concomitante também é uma incidência alta, que chega de 10 a 20%. É mais ou menos assim. 40% fator masculino de infertilidade, 40% feminino, 10% os dois juntos, você tem algum problema na mulher e no homem, e 10% que a gente chama de isca, que é infertilidade sem causa aparente. Né? Os fatores masculinos a gente consegue detectar, né? Tem fatores genéticos, né? Mas a gente consegue detectar pelo espermograma, queda na concentração, queda na motilidade, né? E corrige às vezes com inseminação, às vezes só com fertilização, mas tem os fatores de risco, como tem a obesidade também masculina, né? As deficiências nutricionais, o uso de hormônios anabolizantes. Que hoje em dia eu acho que é o auge. As varicoceles, algumas, não são todas. Né? Então a gente tem fator feminino, que está incluído o fator tubário, fatores endócrinos, né? Infecciosos, e o masculino também, não se esquecendo, porque às vezes você acha um fator de infertilidade na paciente e você acha que está resolvido o problema, você nem pesquisa o homem. E esquece que existe uma incidência de ter os dois concomitantes, entendeu? Entendi. Eu vejo que você é muito preocupada com a questão nutricional da paciente, né? O que faz total sentido, né? Até porque uma tentante ali, a gente tá tentando um ócito, um embrião saudável. A gente tenta de tudo, a gente vai pra todos os lados. Exatamente. Então, assim, você considera alguma vitamina, nutriente, algum suplemento, assim, muito importante, imprescindível para essa paciente, para essa tentante, para essa paciente que está passando por esse processo de reprodução assistida? Você tem vários descritos na literatura, tá? Uns estudos, né?
Mas eu acho que assim, a gente tem os comuns, né, os básicos, né, que tem que ter uma quantidade adequada de vitamina B12, né, porque ela está ali envolvida na formação das células sanguíneas e vai atuar também na formação do tubo neural no início junto com o ácido fólico no início da formação ali do embrião. Você tem que ter uma quantidade boa de vitamina D, que hoje a gente sabe que a vitamina D, ela funciona também na modulação hormonal. Sim. Então, se ela tiver em defasagem, né, vai acabar alterando toda, né, esse processo hormonal que tem que estar em equilíbrio, né, para poder ocorrer a ovulação. Né? Que mais? A gente tem o ômega 3, né? Que ajuda na vascularização, na implantação e na qualidade ocitária também. Então, o ômega 3 é importante, né? Você não necessariamente, assim, você precisa suplementar, depende também da sua dieta. Sim. Por isso que eu acho que eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo no consultório justamente para dar esse suporte, ver se está tudo ali em equilíbrio. O que eu falo é o seguinte, você não precisa suplementar, você tem que estar com aquilo em quantidades fisiológicas adequadas, porque tem gente, né, por exemplo, paciente que não come carne, então ela muitas vezes vai ter uma deficiência de vitamina B12, então você tem que repor isso, né, não é estar além, né, é estar uma quantidade para o organismo funcionar normalmente. Né, o ferro, por conta da anemia, né, que assim como o cigarro prejudica a vascularização, se você está anêmica também. Né? Eu acho que é por aí, né? A coenzima Q10, né? Substâncias que agem, né, como antioxidante, que vão agir ali na mitocôndria da célula, entendeu? Facilitando e melhorando um pouco a qualidade ocitária também, facilitando todo esse processo, né? Que existe toda uma bioquímica ali na fertilização. Sim. Quando o óvulo encontra com o espermatozoide, coisas que a gente não vê, microscópicas. Então, é importante sim, você tem vários suplementos, né, da indústria farmacêutica e você tem os profissionais aí, nutricionistas para ajudar. Mas o que eu falo muito é isso, gente, também não é em excesso, porque aqui não é suplementação, é botar tudo em equilíbrio, porque realmente tem gente que tem carência, ou de um ou de outro. Entendeu? O ômega 3 você encontra muito, né, em peixe, algas, tem gente que não ingere isso também nunca. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Vitamina D, B12, coenzima, ômega 3, ferro, ácido fólico, né? São os principais. Além daqueles exames iniciais, né, que a gente falou sobre a propedêutica, vitaminas também, que nós comentamos agora, quais são os outros exames que você acha importante a paciente fazer, como a avaliação da tireoide ou algum outro exame? Sim, Fernanda, a gente descarta, né, as ISTs, a gente pede essa avaliação nutricional. Eu tinha falado com você da esterossalpingografia, a esteroscopia também, porque não é mandatório, mas eu acho que vale a pena para você avaliar endométrio, descartar endometrite, um mioma, um pólipo, né? E as disfunções hormonais, né? As mais comuns e que atrapalham, né, a ovulação, como por exemplo a variação da tireoide, principalmente do hipotireoidismo, né? Aí você pede ali um TSH, um T4 livre para ver se a tua tireoide está funcionando normal, a prolactina, né? Porque a gente sabe, né, que o aumento da prolactina na mulher, ela acaba inibindo a ovulação, e a tireoide e a prolactina, elas também têm um feedback, né? Então, quando você aumenta muito a prolactina, você acaba que altera a função tiroidiana também. E ambas estão relacionadas com a anovulação. Sim. Você tem que ter ovulação para paciente também engravidar. Então, são exames importantes. Lembra que a gente falou de endometriose, que é um fator importante? Então, você pode pedir um marcador também, que é o CA-125. Ele não é específico para endometriose, mas se ele estiver muito alto, como eu já encontrei, de 100 e pouco, pelo menos alguma coisa tem. Sim. Que seja um pólipo, como um mioma, direciona, né? Principalmente se você for fazer a alta complexidade, porque é um investimento, como a gente falou, um custo emocional e financeiro grande, né? Para depois você ter que voltar atrás, né? Quando às vezes é um tratamento de baixa complexidade, até para não assustar o paciente, não sobrecarregar emocionalmente, a gente
deixa. Mas se o paciente for um paciente mais velho, né, e você já está pensando em alta complexidade, eu acho que a gente falou, tem que descartar tudo. Né? Então você pode dosar o CA-125. A insulina também. A insulina, todo o perfil glicêmico, né, todo o perfil lipídico, porque lembra que o colesterol é o precursor da cascata hormonal de todos os hormônios? Isso, fora a avaliação dela como saúde, fígado, sim, né, e função hepática e função renal. Ótimo. Tá? Então é importante ter esses exames, né? Antes de você partir para um tratamento de alta complexidade, para você descartar e estar com tudo ali redondinho. Tá? Ver os hábitos, estimular exercício físico, obviamente, porque isso está em tudo hoje. Eu falo que independente da especialidade, não tem como fugir do MEV, mudança de estilo de vida. Exatamente. Se a gente estivesse aqui falando de ortopedia, de geriatria, de psiquiatria, eu acho que eu falo fala isso do que você quiser. Todos os podcasts. Não, fala o que você quiser, o assunto que você quiser, dentro de medicina, de saúde, de longevidade e impressionante como os pacientes às vezes não levam isso em consideração. Não levam em consideração. Mas faz toda a diferença. E eu acho que eu falo isso em todos os episódios. Todos. Bom. Então a gente está falando a mesma língua. Pois é. Porque realmente faz total diferença. Faz total diferença. E quando elas começam e elas veem a diferença, aí elas não param mais. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Mas a gente está falando a mesma língua. Com certeza. Fabi, eu amei muito a sua participação aqui. Eu tirei várias dúvidas minhas e eu tenho certeza que muitas mulheres também conseguiram tirar suas dúvidas, conseguiram ter esperança, conseguiram anotar ali as dúvidas. Se programem, né? Se programar, não desistir. Exatamente. Então, muito obrigada pela participação. E se você quiser deixar algum recado para os nossos ouvintes, esteja à vontade. Não, Fernanda, eu que agradeço, é um orgulho ver você médico. Olha, eu fico muito feliz. Além de médica, eu sou professora, né? Conheci a Fernanda, sei lá, 10 anos, 15 anos. E é uma garota, né? Ainda mas ver esse consultório lindo, maravilhoso, ver tudo que você está fazendo, tudo que você construiu, nossa, é assim, é quase que uma filha minha, né? Mas então eu fico muito feliz, muito sucesso para você, continue nesse caminho, que é isso aí, né? E para as pacientes, eu acho que o recado maior, eu acho que foi o que te levou muito a me chamar aqui, esse bate-papo, é a conscientização em relação a que a nossa fertilidade, ela tem um tempo de validade. Exatamente. Então não esqueçam disso, mulheres, né? Vamos correr atrás, se tá na dúvida, porque tem muita paciente que fala pra mim, eu já decidi, eu não quero ter filho, mas fala isso com 26 anos. Sim. Com 40, ela mudou, a cabeça é outra. Então é se programar, congele os óvulos, é um investimento. Eu normalmente falo com os meus pacientes, olha, é 1 ano que você vai deixar de viajar, que você vai congelar o óvulo, vai te dar paz o resto da vida, até na escolha do parceiro, que você vai ter mais tranquilidade. Né? Porque eu vejo mulheres às vezes, né, num relacionamento ruim, mas não, eu quero ter filho depois, aí eu vejo o que eu vou fazer, né? E acaba não se colocando em prioridade, em primeiro lugar. Então eu acho que o maior recado que eu acho que eu tenho para dar para todo mundo, que eu converso, que eu acho que foi o que te levou, é ter essa preocupação, né, de que a idade reprodutiva da mulher, ela tem data para terminar. Bom, é isso aí. Muito, muito, muito obrigada. Quero te agradecer por ter assistido a todos os blocos e espero que você tenha gostado muito desse assunto e continue acompanhando aqui. Se você está gostando, curte, ativa o sininho e se inscreva no canal para você continuar acompanhando todos os conteúdos. Até o próximo episódio.